Alô galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 41. Aula 41 que vai falar ali sobre o conteúdo de programação avançada. E hoje o assunto a gente vai falar sobre HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ok? Então a gente vai falar sobre HTTP hoje, vai abordar ali os métodos do HTTP, os status, para que serve o HTTP e como que ele funciona, tá legal? Então, gente, o HTTP ele funciona de duas formas. Uma, utilizando o request e outra, utilizando o response, ok? O que é o request e o que é o response? O request é quando você está requisitando alguma coisa e o response é quando você está mostrando alguma coisa, tá legal? Então ele basicamente funciona dessa forma. Toda vez que você pensar em HTTP, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é: eu mando alguma coisa e eu respondo alguma coisa. Eu faço uma pergunta e eu respondo a essa pergunta. Então, ele nunca retorna para você uma resposta sem que você pergunte primeiro. Então, você pergunta, ele espera, processa e retorna essa pergunta para você. Quando você pergunta, você manda a pergunta pelo request. E quando você responde a pergunta pelo response. Então o HTTP, ele é basicamente um protocolo de perguntas e respostas. Você vai lá para o servidor e pergunta alguma coisa e ele retorna uma resposta para você. Basicamente, nesse desenho aqui eu vou conseguir explicar um pouco para vocês como que funciona o protocolo. Primeira coisa é, imagina que aqui você está lá na internet, ok? E aí você precisa entrar lá no www.torneseumprogramador.com.br. Na sua internet, o que você vai fazer? Você vai fazer um request, ok? Para o www.torneseumprogramador.com.br através do seu browser, ok? Então, lá na internet, o seu browser vai acessar a internet aqui, né? O seu browser vai acessar a internet, vai fazer um request e essa internet, na realidade aqui é o contrário, né? Deixa eu até arrumar aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó, o seu browser vai fazer o quê? Ele vai fazer um request lá para a internet, ok? Colocando lá o www.torneseumprogramador.com.br. O que a internet vai fazer? Um request lá para o meu servidor, ok? Ele faz um request falando assim, ó, olha, servidor, o Danilo, ele entrou aqui e está procurando www.torneseumprogramador.com.br. Isso passa lá pelo servidor de internet, que vai passar pelo DNS, chegando ao meu servidor, ok? Chegando lá no meu servidor, o meu servidor vai falar o seguinte: ah, eu entendi. Então você quer o quê? A página inicial? Tá bom. Então eu faço um response, ok? Esse response responde lá para o teu browser, ok? Que devolve o dado para a internet, mostrando aí pro usuário, ok? Então, a internet lá, o seu browser faz um request que bate na internet, a internet vai no seu servidor que faz um response e devolve isso para o seu browser, devolvendo ali para a internet, chegando ali até o usuário, ok? Então, é basicamente isso que funciona ali o HTTP. Novamente, o seu usuário está lá na internet, ele faz o quê? Acessa o browser dele faz um request que bate lá na internet, que vai lá no servidor, o servidor faz um response que volta para o seu browser, voltando ali para a internet ali, ok? Voltando para a internet que volta para o seu browser, né? Na realidade, a interação com o usuário é diretamente com o browser, né? O browser acessa a internet que mostra esses dados. Então, gente, é basicamente isso. Você, usuário, faz uma pergunta através da internet com o seu browser para o servidor e o servidor te responde esse dado. Isso é o protocolo HTTP. Basicamente, um protocolo de perguntas e respostas. Tá. Dentro do protocolo HTTP, a gente tem ali algumas coisas, tá? A gente tem métodos, ok? Métodos que servem para auxiliar qual o tipo de informação que a gente quer buscar. A gente tem os status, que mostra ali para o nosso browser o que aconteceu ali com a nossa requisição no servidor. A gente tem as sessões e a gente tem os headers, ok? Então tudo isso daqui forma ali o protocolo HTTP, tá? Falando um pouco de métodos, a gente tem alguns métodos que a gente utiliza para fazer algumas perguntas para o nosso browser e o nosso browser fazer umas perguntas para o nosso HTTP, né? O primeiro método que a gente tem, e o mais conhecido,
é o get, ok? O get significa o quê? Buscar. Quando você quer buscar alguma informação, por exemplo, quando você entra num site diretamente digitando lá o URL, digitando lá no URL do seu browser o nome do site e dá um enter, ele vai fazer basicamente o quê? Um get lá para o meu servidor. Um get seria o quê? Uma busca. Me traga alguma coisa. Somente isso, ok? Então ele vai lá no seu servidor, pega os dados e retorna. Toda vez que você pensar em construir uma API e você vai fazer uma busca, ok? E essa busca não tem tantos parâmetros, são poucos parâmetros aí, então o que você tem que fazer? Utilizar ali o método get, ok? Então, método get, método para busca. Outro método que a gente tem é o método chamado post, ok? A maioria das pessoas que programam utilizam normalmente o get e o post, o get e o post, o get e o post. Não utilizam todos os métodos HTTP. Por quê? Porque o post é quando você quer enviar alguns dados e você não quer mostrar ele ali na sua URL, né? Você quer mandar esses dados não é criptografados, você quer mandar esses dados escondidos, ok? Quando você quer mandar esses dados escondidos, você utiliza o método post. Por quê? O método post ele não tem limitação. O get, quando você está lá na URL do seu site, você tem aquela caixinha lá, aquele bloco lá. E aí você começa a digitar lá o nome do site.com.br e aí você coloca o ponto de interrogação e coloca o parâmetro nome igual alguma coisa. Sei lá, teste. Quando você faz isso, você manda um parâmetro via get para o seu servidor. E aí você coloca aqui um e-comercial e coloca um outro parâmetro, outro parâmetro, outro parâmetro. Essa URL aqui, ó, esse campo texto que você tem no teu browser, ele tem uma limitação. Então se você colocar muitos parâmetros, eu tenho um formulário que tem aí 100 parâmetros. E esses 100 parâmetros eu quero mandar via get para o meu servidor. Isso não vai acontecer. O seu browser vai bloquear, ok? Então se o seu browser bloquear esses dados, além do seu browser bloquear, o protocolo HTTP também vai bloquear. Então se isso acontecer, você vai acabar não utilizando o método get e vai utilizar o método post. Porque o método post é melhor para ser utilizado dessa forma. Eu tenho um formulário de 100 campos, eu vou mandar isso. Eu não vou simplesmente fazer uma busca tipo nome igual a Danilo e ele vai retornar para mim. Eu vou mandar o meu cadastro inteiro. Então normalmente eu utilizo o post, ok? Então quando eu vou ter um formulário e esse formulário eu vou mandar informações para o meu servidor, eu utilizo o meu método post. Então é para isso que serve, diferente do método get, ok? Então, na internet, muita gente que desenvolve, que não utiliza todos os métodos, que não constroem API normalmente, utilizam somente esses dois aqui, ó, por quê? Um ele utiliza para buscar e outro ele utiliza para enviar, excluir e assim vai, ok? Tá, só que o HTTP não é feito só disso, tá? Ele também tem outros métodos e inclusive tem métodos específicos para você fazer aquilo que você precisa. Então, no caso, se você estiver construindo um API, ou então se você estiver construindo um site que ele for RESTful, que ele é um API e um site ao mesmo tempo, o que você precisa pensar? Você precisa pensar em utilizar todos os métodos que o HTTP tem para te disponibilizar, ok? Ele disponibiliza para você ali outros métodos como put, como delete, patch, options, header, head, né, trace e connect. Então você tem que pensar nesses métodos também, ok? Então, como que é as outras formas? Esse método aqui, ó, put, seria para o quê? Quando eu quero atualizar alguma informação. Então imagina, aqui eu tenho um get, busquei as informações, aqui eu tenho um post, eu quero criar uma informação. Então eu tenho um cadastro que não tem nenhum registro na minha base de dados. E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer um post para que ele cadastre e retorne para mim. Ah, os dados foram cadastrados com sucesso. Então eu utilizo ali o método post, ok? Agora eu quero atualizar todos esses campos que eu enviei lá no meu post. Aí eu utilizo o método put, ok? Então o método put serve para isso, para eu simplesmente atualizar os dados que eu mandei que eu já cadastrei lá no meu cadastro, ok? Então quando você envia um método put, qual é a informação que o HTTP vai entender? Que esse método você está tentando mandar ali para atualizar uma informação, tá? Se ele não existe, ele já cria e atualiza. Então, o método post seria para criar, o método put seria para atualizar. E aqui, o método delete, ele já está falando basicamente o que é que ele quer fazer. Então, o método delete seria simplesmente para você deletar alguma coisa. Sempre pensando ali no request e no response. Então, eu fiz um get para o meu site. Ele foi lá e mandou as informações, eu fiz um request, peguei as informações que eu tenho no meu get
e fiz um response retornando a resposta, ok? A mesma coisa do post. Eu faço um post para o meu site, faço um request dos campos que eu mandei no meu formulário e faço um response falando se eu cadastrei com sucesso ou não. Do put, eu faço um request para o meu site, eu vou lá, pego todas as informações que eu mandei no meu formulário e dou um response falando se atualizou ou não. A mesma coisa para o delete, ok? Mando o request e falo se deletou ou não, tá? Agora a gente tem um outro aqui chamado patch, ok? Para que serve o método patch? O patch é o seguinte, imagina que você tem dados cadastrados lá na sua base de dados, ok? Se você tem dados cadastrados na sua base de dados e você não quer atualizar todos os campos, aí você quer atualizar somente o nome, por exemplo, você faz um patch, ok? Então patch serve para atualização de parte do dado. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma tabela de clientes, ok? Nessa tabela de clientes, a gente tem aqui, ó, clientes que tem nome, CPF e endereço, ok? Então vamos supor que a gente tem esses 3 atributos aqui, ó, de uma tabela ou de uma classe, ok? E esses 3 atributos aqui é os dados que vai para a minha base de dados. Toda vez que eu vou buscar por nome, eu utilizo o get. Toda vez que eu vou atualizar esses dados, eu utilizo o put. Toda vez que eu vou cadastrar esses dados, eu utilizo o post. Toda vez que eu for deletar pelo CPF, eu utilizo o delete. Toda vez que eu for atualizar somente o nome, eu vou mandar o CPF e o nome eu quero atualizar somente o nome. Eu não vou mandar o endereço. Aí eu mando o patch, ok? Então para isso que serve o patch, para fazer atualizações de parte do dado e não do dado completo. Então o put, dado completo, patch, só metade do dado, ok? Metade, 1%, 2%, 4%, 10%, 50%, 80% dos dados você usa o patch, ok? O options. O options, ele basicamente serve para o teu próprio browser, tá? Toda vez que você faz uma requisição do seu browser para o seu servidor, o seu browser ele vai lá no seu servidor e fala assim, ó, qual as opções que você me dá que é disponível para que eu possa fazer o meu put, o meu delete, o meu patch, ok? Então ele fala isso para você. Qual que é as opções que eu tenho? O browser manda esse método aqui, ok? Então o browser manda esse método para ele saber o que ele pode fazer, tá? Isso daqui você vai ver quando você estiver mexendo com cross-domain. Ou seja, você está com um site e aí você quer buscar informações de outro site. E aí você tem domínios diferentes. Um, por exemplo, é localhost e outro, por exemplo, é local.danilo.com.br. Os dois hosts são diferentes. Um responde na porta 3000 e outro responde na porta 3001. Certo? Por ser diferente, quando um tenta acessar o outro, o seu browser vai falar assim, ó, eu não permito que você acesse dado de informações cruzadas, né? O cross-domain. Ele não permite. Quando ele não permite, o que ele faz primeiro? Ele envia uma requisição lá para o seu servidor com o options, ok? Com o método options. E aí ele fala assim, ó, options, o que você tem para mim? E aí o seu servidor responde, olha, eu permito o get, permito o post, mas eu não permito put e delete. E aí ele volta para o seu servidor falando assim, ó, acesso negado porque ele não permite que eu faça put e delete nesse servidor, ou seja, nessa aplicação, entendeu? Então o options ele serve para isso, para retornar as opções que o seu site tem para que ele possa mandar uma requisição e obter um response, ok? O header, ele serve basicamente para retornar ali os headers da sua aplicação. Esse aqui eu usei muito pouco na minha carreira, ok? O trace, ele serve ali para utilizar quando você vai fazer chamadas remotas. Esse eu utilizei muito pouco também. E o connect, ele serve basicamente para quando você vai utilizar proxy e essas coisas. Então, esses 3 aqui, eu usei muito pouco mesmo na minha carreira. Então, eu nem vou entrar um pouco nesses assuntos aqui. Eu vou mostrar para vocês mais os exemplos dos mais comuns aqui, que eu mais utilizei na minha carreira, tá? Lembrando, esses comuns que eu utilizei na minha carreira ainda são avançados, porque normalmente a maioria dos programadores utiliza o get e o post, ok? Então vocês vão aprender como funciona o put, o delete, o patch e o options, ok? Tá. Além dos métodos HTTP, né, os verbos HTTP, você também tem a lista de status, ok? Então toda vez que você está falando de método, você está fazendo um request. Toda vez que você está falando de status,
você está fazendo um response, ok? Então pense assim, eu estou fazendo um método, ele pertence à cadeia do request. Eu estou retornando o status, ele pertence à cadeia do response, ok? Então, request, métodos, response, status, tá? Então, para que serve o status? O status, ele é separado basicamente por 4 grupos ali. O grupo do 200, o grupo do 300, o grupo do 400 e o grupo do 500, ok? O grupo do 200 é todas as operações que deu ok, tá? Que eu mandei e ele falou assim, opa, tá tudo certinho, entendeu? O grupo do 300 é toda a informação que você manda para o seu servidor e ele te responde assim, ó, opa, essa informação eu retornei para você cacheada, entendeu? Então isso daqui é quando ele retorna com cache, tá? O grupo do 400 é quando ele retorna para você toda a informação falando assim, ó, ou eu não encontrei, ou você está tentando acessar uma área que eu não permito você acessar, ok? Então ele retorna ali o 400. E o grupo do 500, ele retorna para você informação falando que ó, deu erro no servidor ou deu erro na sua aplicação, ou seu site está fora do ar. Para esse serve o grupo 500, tá? Falando um pouco desses grupos, eu vou falar aqui um pouquinho do 200, tá? Então aqui, ó, toda vez que você entra num site e esse site te responde, você fez um request para o seu site e ele te respondeu utilizando response, um resultado de status code igual a 200, quer dizer o quê? Quer dizer que ele respondeu para você, ok, que deu tudo certo, tá? Então toda vez que você chama um site e ele te responde 200, ele falou para você, ó, tá tudo certinho, ok, tá? O 201, que também pertence à cadeia, o grupo do 200, né? Ele vai te retornar o quê? Olha, 201 quer dizer que eu criei alguma informação. Então, no caso, se você estiver fazendo uma API, ok? E você está utilizando essa API para criar alguma coisa, eu vou utilizar o método post. Quando você criou, ele, ao invés de retornar 200 para você, ele tem que retornar 201. Falando assim, ó, eu criei, ok? Então, o método 201, o status 201 da cadeia de grupo de 200 serve para falar para você que, ok, tá tudo criado, ok? Outro também é o 202. 202 ele fala assim, ó, você mandou uma informação para ele e ele retornou para você falando que, ó, eu aceitei. Então você retorna simplesmente 202. Então esse também é bem utilizado normalmente quando você vai fazer um login numa API. Você manda os dados para uma API e ele te retorna falando assim, ó, ok, foi aceito ou não. Se ele não foi aceito, ele cai ali na cadeia do 400, tá? Que eu vou falar agora daqui a pouquinho, tá? Um outro também que é bem utilizado na cadeia do 200 é o 204, tá? Então, 204. O 204, ele é utilizado para falar que você fez alguma operação e não retornou conteúdo nenhum. Por exemplo, eu vou fazer um update, eu vou fazer um put, ou eu vou fazer um patch, ou eu vou fazer um delete, ok? Eu vou mandar o meu dado para o meu servidor, e o meu servidor simplesmente vai lá e faz aquela operação. Ou seja, um execute no query, né? Um execute que ele não retorna query nenhuma para você. Então, esse execute new query aí que ele coloca para você é o status 204, que é falando assim, ó, eu não recebi conteúdo nenhum, eu não enviei conteúdo nenhum. É simplesmente tá aceito, ok? Tá, legal. Falando um pouco então sobre a cadeia do 300, a gente tem então ali algumas coisas, tá? O 300, por exemplo, o 301, ele é utilizado ali para redirect, tá? Então, quando você tem um site e aí você fez um redirect, por exemplo, o seu site tem uma área chamada /cadastro e aí você mudou o seu site para /signup. Então, por exemplo, quando o cara entrar lá no seu site.com.br /cadastro, ele vai fazer um redirect para /signup. E aí esse redirect, se você quiser que ele seja permanente, você coloca ali o status 301. Ok? Quando você coloca o status 301, você vai falar para todos os servidores que acessar o seu site que você moveu aquela área permanentemente, tá? Você moveu ela de vez. Quando você move ela de vez, por exemplo, para o Google, isso é muito importante. O Google está lá crawleando o seu site, né? Imagina que o Google está crawleando o seu site. E aí ele mandou lá as informações para você, né? Ele fez um request para você e você retornou no response para ele assim, ó, esse conteúdo aqui que você está querendo acessar, eu mandei 301, ou seja, eu movi permanentemente para essa outra área. Quando você manda isso lá para o crawler do Google, o crawler do Google vai entender o quê? Ah, tá bom, se você moveu permanentemente, eu apago essa aqui da minha lista e coloco o signup, que agora o signup é o verdadeiro, ok? Então, para isso que serve ali o 301.
da cadeia de grupo 300, tá? Outro que tem aqui, que é bem utilizado, é o 304, que é o quê? Quando você envia alguma informação, ele te retorna falando que não tem nenhum conteúdo, ok? Seria ali, nada foi modificado na realidade, né? Você manda uma requisição e aí ele retorna para você assim, ó, tudo que você quis aqui, tudo que você fez está em cache e nada foi modificado. Então ele retorna para você o 304 falando assim, ó, não modifiquei nada, então você tem o cache aí. A informação que você tem é a informação que está no teu browser. Eu não precisei bater no servidor, então eu retornei 304, ok? Você não tem nenhuma informação nova para ser mostrada, tá? Bom, outro grupo legal aqui é o 400, né? Então tá, o grupo do 400, ele pensa da seguinte forma. Por exemplo, toda vez que você entra num site e você está tentando fazer um cadastro e ele te retorna o status 400, quer dizer que você mandou uma requisição errada para ele, tá? Então, por exemplo, você tem uma API que tem ali, ó, clientes que você precisa mandar nome, CPF e endereço, por exemplo, num put ou num post. E aí você não mandou, você mandou somente nome e o CPF e o endereço é obrigatório. Quando você manda simplesmente o nome, o que vai acontecer? A sua API vai te retornar um status 400, falando o quê? Que você fez um bad request, ok? Você fez um bad request. Você mandou um request errado. Quando você manda um request errado, a forma que o seu servidor tem para comunicar ao seu browser que ele fez uma coisa errada é o status 400, ok? No status 400 você fala para ele, bad request, você mandou a informação errada, tá? Uma outra que a gente tem também, que é bem interessante ali, é o 401, ok? O 401 é bem quando você está utilizando para fazer autenticação. Naquele caso que eu falei para vocês lá, do 200 lá, né? Que você fala que você está permitindo ou não, você tem o 401 que você não permite. Então eu estou tentando fazer um login. E aí eu mandei a minha senha errada, lá na minha API, o que eu tenho que retornar? O 401 falando que eu não autorizei. Ou seja, tipo, eu tentei entrar ali em alguma informação, eu tentei fazer a autenticação na minha API e ela retorna para mim falando assim, ó, você não está autorizado para acessar essa API, ok? Então, para isso que serve o status 401. Outro utilizado também é o status 403, tá? O status 403 é o quê? Eu vou tentar acessar uma área que ela é logada, tá? Então, por exemplo, eu vou tentar acessar ali o update cadastro. Só que essa área update cadastro, você precisa estar logado para acessar. Então, o seu browser, o seu servidor, ele pode te retornar o status 403, ou seja, forbidden. Ou seja, o seu site, essa área que você está tentando acessar do seu site, não é permitida, entendeu? Então, se você retornar 403, o seu servidor, os sites, os robôs os aplicativos que acessam o seu serviço vai entender aí que ele não tem permissão de acessar aquela página, ok? Bom, outro que é muito utilizado aí é o 404, né? 404 é para página não encontrada, então esse daí muita gente conhece. Mas toda vez que você entrar num site, entrar numa área que essa área não existe, ele vai retornar para você o status code 404, ou seja, not found, ok? Então, status 404, não encontrado. O grupo de 500, a gente tem ali, é bem conhecido pelos grupos de erro, né? Então, por exemplo, no grupo de 500, a gente tem aqui um erro bem comum, que é o erro 500, tá? O erro 500 em si é o Internal Server Error, tá? Então, o Internal Server Error é um erro que acontece quando a sua aplicação deu algum erro, tá? Então, por exemplo, você acessou uma aplicação e aí você fez um método errado ali, por exemplo, tentou dividir por 0, a sua aplicação vai retornar 500, ou seja, falando que tem erro na aplicação. Então, gente, quando você que está aí no suporte de algum sistema, e aí você tentar entrar numa área do site e ele retornar para você lá no status code 500, você sabe que foi o programador que fez ali alguma informação que deu erro, tá? Agora, o outro status que tem, que é o status 503, é serviço não disponível, ou seja, o seu servidor está fora do ar. Esse servidor aqui, ó, caiu. De repente cortou a internet dele, ou queimou o HD, ou o servidor queimou. E aí quando você vai entrar no site, o site responde para você o status de
503, ou seja, o status de o servidor não está disponível, server unavailable, ok? Então, esse também é um status muito conhecido ali para quem trabalha com HTTP, tá? Outra coisa que a gente tem no HTTP é os Sessions, tá? Sessions, ele é o quê? Ele é basicamente quando você quer liberar ou reservar um espaço lá no seu servidor da memória para cada usuário, tá? O Session, eu sempre utilizei ele muito lá por o ano 2004, 2005, mais ou menos. Depois, eu acho que eu cheguei a usar até mais ou menos em 2010. Depois disso eu parei de usar Session e comecei a usar Cookie. A diferença de Cookie para Session é o quê? Quando você entra num site, você se loga num site, e aí você vai lá e fecha o teu browser, e quando você entra no site novamente, a sua sessão caiu, você utilizou um Session, ok? Quando você entra num site, e aí você está lá naquele site, você fecha o browser, abre o browser de novo e você ainda está logado, você utilizou o cookie. Ou seja, pessoal, Session, então, você utiliza quando você quer que o seu site expire rapidamente. Expire por um tempo ou expire quando você fecha o seu browser, tá? Então, você entrou num site e aí, de repente, o seu site caiu a sessão. A pessoa normalmente utilizou o Session, tá? E aí, se você entrou no seu site, você fechou o browser, abriu de novo e ele ainda está logado, a pessoa utilizou o cookie, ok? Então, por exemplo, um exemplo muito simples de de um site que utiliza cookie é o Facebook. Quando você se loga lá no Facebook e você fala assim, eu quero que me mantenha conectado, ele cria um cookie na sua máquina, ou seja, o cookie é como se fosse um biscoito, né? A tradução dele é um biscoito. Ele cria um biscoitinho lá no teu browser e aí esse biscoito que ele deixa no teu browser, ele se permanece por um período, né? Ele pode deixar esse período indeterminado ou ele pode colocar esse período por um mês, por 2 meses, por um ano, ok? Então, para isso que serve o Session. E a diferença de Session e Cookie é basicamente essa, ok? Eu vou criar uma aula para falar um pouco de Session e de Cookie, mostrar para vocês a diferença de um para o outro, para ficar um pouco mais claro. Mas é importante vocês saberem que Cookie é o quê? É a informação que você grava no seu browser, ou seja, no seu cliente. E o Session é a informação que você grava no servidor. Por que o Session deixou de ser usado? Porque se você utiliza muito Session, você ocupa muita memória do servidor, lá do seu servidor, né? Então, se você ocupa muita memória do seu servidor, dependendo da quantidade de acesso, o seu site pode derrubar e você vai ter que também pagar muito caro, porque você vai ter que escalar vários servidores devido à falta de memória. Agora, quando você utiliza o cookie, a responsabilidade de guardar na memória está no cliente. Ou seja, você divide a informação de onde você vai guardar, né, entre os seus clientes e não somente no seu servidor, entendeu? Então, por isso que o Session aí deixou de ser usado e agora o pessoal utiliza mais o cookie, tá? No header, o header do HTTP, a gente envia algumas informações, tá? Então a gente envia informações ali do seu user agent. O que é o user agent, gente? O user agent é qual browser que você está acessando, qual computador que você está acessando, qual IP que você está acessando, tá? Então essas informações aí que você manda na info, né? Na info do header do HTTP são todas essas, IP, o seu user agent, da onde que você veio, de que site de pesquisa que você recebeu. Então, todas essas informações é enviada quando você faz ali um request para dentro do seu site e ele é enviado de volta quando você faz o response. Então, essa parte do headers aqui, ó, ele é utilizado tanto para o request quanto para o response, ok? Então, quando você faz o request, você manda no headers as informações do browser, do cookie e assim vai. E quando você faz o response, você também manda no browser as informações do seu servidor, as informações de quanto tempo vai ficar de cache e assim vai, ok? Eu vou mostrar para vocês também um exemplo no computador, tá? Então, o headers, normalmente ele é utilizado para trafegar cookie, trafegar informações do browser e do servidor e trafegar tokens ali para autenticação, tá? Bom, gente, é basicamente isso o protocolo HTTP. Ele tem essa infinidade de coisas aqui que às vezes muita gente usa e muita gente não usa, tá? Então é bom você que quer virar um bom programador conhecer a fundo como funciona o protocolo, né, HTTP. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para o computador e vou executar aí algum desses métodos aqui para vocês verem na prática como é que funciona o HTTP, tá legal? Vejo vocês no computador.
Tá legal, pessoal. Agora já aqui no computador, é hora de mostrar para vocês como que funciona o HTTP, né, o protocolo HTTP na prática, tá? Então vocês vão entender aí entrando num site como é que vai funcionar isso daí, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês então é entrar lá no www.torneseumprogramador.com.br. Depois que vocês entrarem lá, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão acessar essa página aqui que vocês estão vendo, vocês vão clicar com direito nela e vão em inspecionar. Ou seja, ou inspect para quem tiver ali com inspecionar em inglês, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar ali em console. Normalmente ele vai abrir igual o meu ou vai abrir o de vocês aqui do lado, tá? Se eu abrir de vocês aqui do lado não tem problema, é só vocês clicarem ali em console ou então clicarem em network. No meu caso eu vou deixar aqui network, tá? E aí eu vou acessar ali www.torneseumprogramador.com.br. Quando eu dou um reload disso, ou seja, eu aperto nesse botãozinho aqui, ó, reload, ele faz o quê? Ele vai carregar e vai mostrar todas as requisições que eu fiz, né? Todos os requests que eu fiz. Então, quando eu vou lá no meu servidor, eu fiz um request. E aí, quando ele me retorna num response. Ou seja, ó, tá vendo? Ó, eu vou voltar aqui de novo, vou aumentar aqui a minha fonte, né? Para vocês enxergarem melhor. Peraí. Então, vou aumentar aqui a minha fonte do meu inspecionar. Vou clicar aqui em Network de novo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui de novo, ó. Eu vou dar um reload, dá uma olhada, ó. Ele vai carregando um monte de coisa, tá vendo? E vai me dando ali os status, tá vendo? Então, gente, olha lá, ó. Olha aqui que ele aconteceu aqui, ó. Ele foi lá no torneseumprogramador.com.br, fez ali o método get, tá vendo? Retornou o status code de 304, ou seja, olha lá, ó, not modified, não modificado, né? Então eu fui lá no meu servidor e retornei via cache, tá? Por que eu retornei via cache? Porque eu configurei o meu site para que a segunda vez que você bata nele, ele retorne informação do cache. Eu vou executar aqui sem o cache. Eu vou apertar ali o Ctrl, o Shift e o T, tá? Ctrl Shift R no meu caso. Ctrl Shift R, ele vai forçar a requisição novamente, limpando o cache, tá? Então eu fiz isso novamente. E aí notem que agora ó, ele retornou para mim o código, o status code de 200, né? Retornou para o meu browser o status code de 200, tá? E ele utilizou o método get, tá vendo? Se eu clicar aqui nesse primeiro cara aqui, que é o Torne-se um Programador, ele vai mostrar para mim as informações que eu tenho lá no meu response e no meu request. No geral, o que eu fiz? Eu fiz um request para o URL torneseumprogramador.com.br, fiz ali o método de request que eu utilizei é o get, o status code que o meu servidor me retornou foi o 200 e o IP que eu acessei foi esse IP aqui, tá? E aí, gente, tem outras informações aqui, ó, no meu response, ou seja, eu fui lá no meu servidor, tá? Aí tem mais coisas aqui também, ó, no meu request, ó. Além de eu ter feito isso, eu nem vou falar um pouco desse response, eu vou falar um pouco mais do request headers, tá? Então, no meu request headers, quando eu enviei lá para o meu servidor, eu enviei algumas outras informações, que é o gzip, que é se eu tenho cache ou não, o host que eu enviei, tá? Eu enviei qual que é também o meu user agent, tá vendo? Então, aqui eu comentei com vocês lá, ó, meu user agent é o quê? É o Mozilla, ele tá entendendo aqui o WebKit do Chrome, né? O WebKit, na realidade, que é o framework que tem dentro dos browsers, né? Ele mandou para mim também falando que o meu é o Chrome, tá? Falou do meu sistema operacional, que é o Macintosh, aqui tá a versão do meu Macintosh. Então, se eu mando uma requisição de um celular, eu sei que esses dados aqui no user agent vai vir a informação do celular que está acessando. Então assim eu sei qual as pessoas, de qual celular, de qual forma que eles acessaram. É assim que o Google Analytics faz as métricas dele, porque ele pega a informação do user agent que acessou o site, que acessou aquela informação que a API do Google Analytics tem no próprio site. É assim que eu descubro se o cara acessou do celular, do browser, de qual país e assim foi, entendeu? Então, na informação, quando você manda um request, você manda tudo isso pro meu servidor. E aí o meu servidor, ele te retorna outras coisas, que é o quê? Eu estou retornando aqui falando que eu quero 3.600 milissegundos de cache, tá? Então eu quero colocar aqui o cache public e eu não quero que seja transformado quando entra ali no Facebook, tá? Então eu mandei essas informações de cache control. Mandei falando para o meu servidor
cachear o dado no meu browser. Então, quando ele responde dessa forma, o meu browser sabe que ele tem 3.600 milissegundos para ficar de cache, tá? Outra coisa que eu mando, então, é o que? O tempo de vida que eu tenho, a ETAG no meu servidor, o nome do servidor, qual que é a variação que eu tenho, se vai variar por dispositivo ou não, e qual que é o tipo de informação que eu estou mandando, qual que é o framework de internet que eu estou mandando, que no meu caso aqui é o Express do Node.js, tá? Outras coisas que eu posso mandar aqui por exemplo, eu tenho uma API e eu quero fazer autenticação nessa API, e essa API ela não usa uma autenticação, ela trabalha através de tokens, tá? E aí o que eu posso fazer? Mandar no meu header por request uma solicitação de um token, e no meu response eu retorno ali, né, o token gerado, e aí você pega esse token do header e faz uma autenticação, tá? Então é assim que funciona ali algumas APIs quando precisam ali ter autenticações por token, entendeu? Então, gente, isso daqui do que está aqui no headers, né? Então vou voltar aqui novamente, eu dei um reload no meu site, cliquei aqui na informação do site e cliquei em headers. Aqui ele mostra para mim todas as informações que eu tenho ali no meu header do HTTP, né? Aqui ele tem o preview, que é o preview do que ele mostra no HTML. Aqui é o que ele retornou no response. Aqui é os cookies que ele retornou, tá? E aí aqui é o tempo, né, que ele retornou essas informações para mim, tá? Legal. Então tenho todas as informações aqui no meu browser justamente para eu poder ver aí, fazer e estudar como é que funciona as requisições, tá? Outra coisa legal que ele mostra aqui no inspecionar também é o que? É o tempo que levou. Então levou aqui, ó, 1 segundo e 63 milissegundos para renderizar a minha página, tá? Então isso para responder a minha página, para carregar todas as dependências que eu tenho, levou 4 segundos. Ou seja, 4 segundos o meu site abriu inteiro. Até que tá bem rápido, né? Bom, legal. Então assim, agora fazendo isso na prática, sem ser analisando pelo site, eu preparei aqui uma API para vocês verem e um site utilizando ali o Ajax, né? Para a gente poder ver o lance de cross-domain e assim vai, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho uma aplicaçãozinha, que é uma API, tá? Então, tá aqui a minha API. Tenho aqui algumas informações como que eu posso acessar minha API. Então, por exemplo, acessei aqui o status code 200, acessei o status code de 204, o 201 e assim vai, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse aqui que é a minha API e aqui eu tenho ali o meu servidor, né, que eu vou acessar a API. Então são duas aplicações diferentes. Uma aplicação ele responde na porta 3001 e outra aplicação responde na porta 3000, tá? Ou seja, vai dar problema de cross-domain, tá? Se eu tentar daqui acessar o conteúdo que está nessa API, através de Ajax, né, que é a requisição que vem do meu browser, ele vai dar problema de cross-domain. Eu vou executar isso daqui para vocês verem, então eu vou clicar com direito aqui e vou inspecionar, tá? E aí eu vou clicar aqui agora em console, para eu ver o que é que vai acontecer. Vou limpar aqui todas as minhas informações, tá? E aí também, só para lembrar, gente, esse código aqui que eu estou mexendo aqui com vocês terão acesso no torneseuprogramador.com.br e clicando aqui em códigos, vocês verão aqui que lá dentro desse sistema aqui, vocês vão ter aí uma pasta chamada Node.js. E nessa pasta Node.js você vai ter esses dois aplicativos que eu estou utilizando, que é o Client Ajax Reload e o REST API, tá? Então vocês podem baixar aí para fazer o teste de vocês aí a hora que vocês quiserem, tá bom? Então tá, voltando aqui, eu tenho aqui as duas aplicações abertas, né? Então tenho essa daqui que é o meu Client Ajax e tem essa daqui que é o meu servidor REST API, tá? E aqui eu tenho umas outras informações para eu mostrar para vocês via console como que eu utilizo os meus métodos, tá? Legal. Então vamos aqui mostrar aqui o que vai acontecer quando eu tentar ali fazer uma requisição via Ajax pelo método 200. Então quando eu clico aqui no meu método 200, o que vai acontecer lá no meu server aqui? Ó? Meu server ele vai fazer um Ajax, batendo na página lá e passando o status code que eu quero. O status code é o status code que está aqui. Ó. Então no meu caso eu vou passar o 200. Então ele vai tentar fazer um GET para localhost 3000. Eu estou em localhost 3001, ou seja, domínios diferentes. Quando eu tentar fazer esse GET, ele vai tentar ali bater lá no meu servidor e retornar esses dados. Dependendo se ele retornou, eu mostro o dado que está aqui. Se não, eu mostro sem conteúdo. Se não, eu mostro o erro falando por que eu não consegui acessar, tá? Legal. Eu vou clicar aqui no 200. Olha lá, olha o que aconteceu. Ele falou aqui que eu não consegui acessar. Ele deu ali, Access Control Along Origin. Ou seja, o header dele não permite que você acesse
uma informação de origem diferente. Então ele deu aqui, ó, que você não permite, ou seja, não é permitido. Isso não é permitido por quê? Porque lá na minha API, se eu clicar aqui agora na minha API, ó, eu vou dar uma olhada nos headers dela, eu tentei fazer ali um get dessa vez, né? Só que eu vou olhar os headers dela, agora eu vou clicar aqui, voltar, né? Vou voltar aqui de novo e vou dar um reload. Ele vai dar ali o 304, né? Eu vou clicar aqui e vou olhar aqui no meu response, tá? No response do meu header. No meu response, eu não mando aqui no meu header nenhuma informação falando que eu permito que outras fontes acessem o meu servidor. Como eu não permito que outras fontes acessem o meu servidor, o que vai acontecer? Ele vai dar esse problema aqui de along origin, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar lá no código do meu servidor e vou habilitar para quê? Para que eu possa acessar via GET de qualquer origem todo mundo que quiser acessar ali o meu serviço, tá? Então eu vou salvar aqui, vou derrubar o meu serviço e vou levantar aqui o meu serviço de novo, a minha API. Depois que eu fiz isso daqui, o que eu vou fazer então? Agora eu vou dar um reload na minha página, eu vou abrir aqui o serviço novamente para limpar o meu cache, né? Então vou dar aqui um Ctrl F5 para ele limpar o meu cache e agora eu vou tentar fazer a requisição novamente, tá? Limpei tudo aqui e vou clicar no 200 de novo. Agora ele fez com sucesso, tá vendo? Então eu vou dar um OK aqui e vou clicar aqui para mostrar para vocês, ó. Dessa vez eu mandei o dado lá pro meu site. Como eu já tinha acessado uma vez, ele retornou como não modificado, né? Retornou do cache. E ele agora no meu response headers está falando que eu permito o acesso de qualquer origem, porque no meu caso eu coloquei asterisco. Se eu quisesse limitar somente para um host, eu colocaria esse host aqui. Ou seja, localhost.com.br 2.3001. No meu caso, eu estou liberando para todo mundo, tá? Feito isso daí, eu consigo então fazer ali os meus requests, né? Tudo bonitinho. Tá legal. Nota, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um request via GET, né? Como eu estou fazendo um request via GET, ele vai lá, bate no meu servidor, ou ele vai retornar GET, ou ele vai retornar status 200, né? Ou ele vai retornar 304 se eu mandei como cache, tá? No meu caso aqui, ele retornou 304, porque eu já tinha acessado uma vez no cache, e ele fez ali com o método GET, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui via terminal service, tá? Então, via terminal, eu vou fazer a mesma coisa. Agora fazendo os testes, utilizando os verbos diferentes, né? Os métodos diferentes. Vou aqui fazer a mesma coisa que eu fiz utilizando o get, tá? Então, eu vou utilizar o get aqui, ó. Vou rodar, peraí. Vou rodar aqui. E aí, o que ele aconteceu aqui, ó? Ele foi lá, retornou o texto para mim, falando que ele executou com sucesso, né? Eu vou abrir aqui numa nova aba, para ficar mais claro para vocês. Vou rodar aqui de novo. Então tá lá, ó. Ele deu aqui que o retorno foi com sucesso, né? Retornou tudo bonitinho. Eu quero que ele também retorne aqui os meus headers, né? Então eu vou colocar aqui o menos i também, para ele mostrar as informações do meu header, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Get HTTP request. No meu caso aqui, ele não vai deixar eu fazer um outro teste aqui. Estou mandando uns argumentos. Deixa eu tirar os outros argumentos aqui. Pronto, legal. Então agora eu estou fazendo um get simples. O que aconteceu? Ele mandou para mim lá uma informação de get e ele me retornou todos os meus headers aqui, ó, tudo bonitinho, tá? E ele deu o status code de 200, tá? Legal. Se eu mandar para uma página que não existe, eu existo lá a página 200. Agora não existe a página 2000. O que vai acontecer? Quando eu fizer esse cur, ele vai lá e vai retornar o status 404, ou seja, status não definido, né? Not found. Então, ele cai naquela outra cadeia falando que não tem esse status. A mesma coisa serve se eu acessar do browser, tá? Vou clicar com direito aqui, vou inspecionar, tá? E vou chamar uma rota que não existe. Nesse caso aqui, eu estou chamando a rota que tem o 2000, né? Agora eu quero chamar a rota barra... Na realidade, estou chamando a rota 200, né? Agora eu quero chamar a rota 2000. Vou clicar aqui em Network e vou dar um Enter aqui, ó. O que ele fez? Retornou o status 404 em cima de um método GET que eu mandei executar, tá? Bom, outra informação que a gente tem, então, é utilizar um outro método, tá? Agora, no meu caso, eu vou utilizar o método POST, tá? No método POST, utilizando aqui lá no meu console, tá? Para tentar acessar o meu site, mandando algumas informações. E aí eu quero que ele me retorne
o 200 ou 201 ou alguma informação falando que eu criei, tá? Quando eu tentar executar isso daqui, ó, o que vai acontecer? Olha lá. Tentei executar. O que ele me deu? Ó? Not found. Ou seja, ele não encontrou isso daí. Agora eu vou colocar aqui para ele mostrar os meus headers também. Fazendo um post aqui sem argumentos. Mandando mostrar os meus headers. Deixa eu ver. Vou mudar aqui para post. Tá? Vou mandar para a página que existe. Então, olha lá, tá lá. Eu tentei fazer um post para dentro de uma página que existe e ele retornou 404. Ou seja, eu não tenho uma rota. Você pode ver que se eu mando como get, ele responde. Mas se eu mando como post, ele não responde. Eu vou mandar aqui como get, ó. Ele responde, deu 200, ok. Se eu mandar como post, ele não responde, deu 404, tá? Então, aí vocês já conseguem enxergar a diferença do quê? A diferença de quando você faz uma requisição via GET e uma diferença quando você faz a requisição via POST. São duas coisas diferentes para o HTTP, tá? Então, o que você precisa programar lá no seu site? Você precisa programar lá no seu site ou na sua API para que ele permita também que você faça um post, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar a minha rota 200 também agora com o status code de... Não, na realidade, com o método post, tá? Então agora eu posso mandar via get e posso mandar via post. E quando eu mandar via post para o método 200, eu vou mandar aqui como 201, ok? Que eu vou mandar como 201 que eu criei, tá? Então fiz um post e criei os meus dados, tá? Agora eu vou derrubar a minha aplicação e vou levantar ela novamente, né? Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu derrubar a minha aplicação e levantar ela novamente. Tá legal? E agora eu vou fazer o meu teste aqui, rodando agora com post. Olha lá, rodei agora com post, o que ele retornou aqui, ó? 201 created. Ou seja, eu consegui chegar lá no meu servidor e ele me retornou que o meu post funcionou, tá? Então isso aqui vindo pelo lado ali do CUR, né? Utilizando ali o console. Agora eu vou utilizar também a mesma coisa na nossa aplicação via Ajax, tá? Então eu vou vir aqui na minha aplicação e vou alterar na minha aplicação para que ela mande um post, tá? Então eu quero que ela mande um post. Eu vou mandar aqui nas minhas informações esses dados aqui, ó, nome e sobrenome Danilo, tá? Danilo, né, e Aparecido. E agora eu vou mandar aí, alterei o meu servidor e vou fazer a requisição agora via post, via Ajax, né? Vou clicar aqui no meu console, cliquei, ele fez ali a minha requisição, retornou como sucesso, né? Se eu clicar aqui e clicar no meu localhost, ele vai mostrar que ele fez ali um 200 ok, né? Ele mandou. No meu response, ele me retornou os meus dados. Ele me retornou agora, tá vendo? Dessa vez também no meu request eu mandei os cookies, tá vendo? E também no meu request eu mandei as informações ali do meu user agent e assim vai, tá? Então eu mandei todas as informações que eu precisava lá para o meu servidor e meu servidor me retornou status code de 200 ok nesse caso, né? Deixa eu atualizar aqui também o meu servidor para que ele limpe o cache para mim, né? Agora eu vou rodar novamente, mandando ali agora o get, né? Agora eu mandei o post, tá vendo? Na primeira vez eu mandei o get, agora eu mandei um post, ó. Mandando o post, ele mandou ali e retornou o status 1 created, né? O status 1 201, certo? O status 201, né? Então eu vou clicar aqui no status novamente, ele vai mostrar para mim tudo que eu mandei, tá vendo? E inclusive o form data, que foi os dois parâmetros que eu enviei no meu Ajax, que é esse parâmetro mais esse parâmetro, ou seja, eles estão divididos ali entre o e-comercial. Mandei algo via post, tá vendo? Então, essa também é uma diferença aí quando eu mando via post no meu browser. No meu browser ele me mostra mais bonitinho ali, com as informações mais legais do que se eu tivesse ali acessando do meu console, né? Tá, agora, gente, eu vou tentar fazer ali um put, tá legal? Vou tentar fazer um put simplesmente utilizando ali o meu console, né? Então, eu vou pegar aqui o meu pedaço de código que eu separei para vocês, que faz o put, que é esse daqui, ó. Eu vou tentar fazer um put para a mesma rota aí que retorna para mim o status code de 200. Então, eu retornei aqui, ó, o que ele fez? Executei, ele me deu ali not found. Ou seja, também eu não posso fazer um put, tá? Por quê? Porque eu não tenho cadastrado na minha rota
um método que aceite put, tá? Então, put. Ele também não deixou, né? 404 aqui, tá? E aí o que eu preciso fazer? Ir lá na minha API e também cadastrar o meu método para que ele permita put, tá? Então, eu vou rodar aqui e vou colocar porque o meu método também aceite o put, tá? Coloquei que o meu método também aceite o put. Agora eu vou fazer o quê? Quando ele dá o put, eu vou retornar o 204 e vou retornar no content. Ou seja, eu não vou retornar nada aqui, né? Então 204 quer dizer no content eu não retornei nada. Então eu vou lá e vou executar aqui novamente. Rodei aqui o meu put. Peraí. Ah, eu preciso reiniciar o meu servidor, né? Derrubei meu servidor, levantei novamente e agora eu vou rodar o meu put. Rodei o meu put. Ele caiu aqui no meu servidor. Tá, eu fiz alguma informação que ele deu lock aqui na minha aplicação. Deixa eu arrumar ela aqui. O meu put. Meu put. Tá, no meu put eu preciso dar um send mesmo, né? Então eu vou dar um send aqui para que ele retorne vazio. Tá legal. Bom, agora eu vou reiniciar a minha aplicação novamente. Tá? E agora eu vou dar o put. Pronto. Executei o put, ele retornou status 204 no content, tá vendo? E não retornou conteúdo nenhum para mim, ou seja, tudo certinho com put agora no meu servidor. Já que eu faço um put certinho no meu servidor, eu também consigo fazer um put lá no meu Ajax. Aí agora vocês vão ver a diferença do put utilizando o Ajax, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar a minha aplicação aqui e eu vou fazer agora um put, tá? Então eu vou utilizar o método put para tentar atualizar as minhas informações. Quando eu tentar rodar aqui no meu servidor, vocês vão ver que ele vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente, ó. Eu vou tentar clicar aqui nesse código que ele vai tentar fazer o put. Olha lá, ó. Ele vai falar o que para mim aqui, ó? O método put não está permitido no meu Access Control Methods, tá? Se ele não está permitido no meu Access Control Methods, o que eu tenho que identificar? Como que eu vou arrumar isso? Se eu clicar aqui em Network, ele vai mostrar para mim ali, ó, que ele tentou fazer um Options, tá vendo? Eu vou limpar aqui novamente e vou rodar de novo, ó. Ele fez um option, tá? Ele não fez um put nesse caso. Ele me deu erro, mas ali no meu network ele me mostrou que ele fez um options, tá? Então se ele fez um options, o porquê que ele fez o options? Eu não entendi. E aí o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar e executar aqui ó, na minha máquina o método options para ver o que vai retornar. Olha só. Olha que interessante o que vai retornar quando eu mandar o método options. Ele retornou 200 ok, tá? Eu vou tirar aqui para ele não mostrar as informações do meu header, porque eu quero ver o que ele vai me retornar no response, tá? -x. Rodei novamente. Olha só que interessante, ó. Ele foi lá, ele me retornou aqui, ó. Quais os métodos que eu posso utilizar quando eu vou utilizar ali o meu método options, tá? Então, via console, eu posso utilizar o método get, o método header, o método post e o método put. Porém, via server, aqui né, via client, né, via browser, eu não consigo. Por quê? Ele no options não consegue enxergar que ele pode acessar ali o método put, tá? E aí como que eu arrumo isso? Se eu clicar aqui no meu site, onde ele deu errado, eu vou poder simplesmente ver aqui o meu access control. Então no meu access control eu vou ver aqui, ó, access control along method get. Então eu simplesmente liberei no meu access control o método get. Se eu liberei o get, eu não posso fazer um put, tá? E eu não posso fazer se eu não posso fazer um put, o meu options retornou para mim falando que ele só pode fazer um get, tá? Então se ele já deu erro no options, se ele já viu que ele não pode fazer um put, ele já para por aí e nem continua, entendeu? Então, gente, o que vocês têm que fazer nesse caso? Nesse caso, vocês precisam liberar lá no servidor de vocês para que ele também, no acesso control lá, ele também faça o put, tá vendo? Então eu liberei tanto o get quanto o put para domínios diferentes, para cross-domain, tá vendo? Feito isso, eu vou agora reiniciar ali o meu servidor. Então derrubei, levantei novamente e agora eu vou tentar acessar do meu browser. Então vou dar um reload aqui novamente e agora eu vou limpar aqui, clicar agora no meu 200 aqui de novo. Clicando no meu 200, agora ele fez certo, tá? Olha só que interessante, ele fez um put, tá vendo? Ele fez o options, ou seja, no options ele viu o que ele podia fazer, ele viu que ele podia fazer um get e um put, tá? Depois que ele viu isso, ele fez o put, tá vendo?
fez o put mandando os dados do meu formulário, tudo bonitinho, ou seja, mandou para atualização. Então, gente, uma coisa que é diferente do put e do post é o put, o delete e os outros métodos sem ser o post e o get, ele pede autorização para o options, para que o options fale para ele, ó, você pode fazer ou não. O seu próprio browser faz isso. Por isso, muita gente deixa de utilizar o put, o delete, ou seja, deixa de utilizar os métodos HTTP corretos só porque ele não, alguns programadores não conseguem entender que o browser ele pede autorização pelo método options e depois que ele deu autorização, ele passa a funcionar, tá? Então, gente, é assim o jeito correto de se arrumar ali quando você está fazendo uma aplicação ou uma API em Node.js, em JavaScript, ou em Rails, ou em Java, e você está utilizando o framework MVC. Então, quando você está utilizando isso daí, você tem que, na sua API, cadastrar os métodos, né, que você vai utilizar. Então, o get, o post, o put, o delete, e assim vai. E você precisa retornar os status codes corretos para que a pessoa ou o seu browser ou o aplicativo ou qualquer um, ou o console, tá? A aplicação console que estiver acessando ali a sua API entenda através do status code se está certo ou não a informação que ele está buscando, entendeu? Bom, aqui nesse mesmo aplicativo, além dessas informações que eu criei aqui para vocês enxergarem, que é o 200, 201 e assim vai, eu também criei ali ó, o 500, para vocês olharem como que retorna ali, ó. Então tentei fazer um put de 500, ó, ele deu 404, porque ele não tem um método put do meu método que retorna 500. Ó. Eu tenho aqui um método que eu forço um erro 500 simplesmente para vocês enxergarem isso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar no meu Ajax lá do meu serviço e ao invés de eu simplesmente fazer um put, eu vou fazer um get normal agora, tá? Salvei aqui, vou fazer um get mandando os parâmetros também. Então eu vou dar um reload aqui agora, e agora eu vou clicar aqui no 500. Ó. Agora o 500 ele deu certinho, deu status, deu falha, né, no status com erro de mensagem interno no servidor, e assim foi, e aqui ele mostrou bonitinho, ó, Internet Server Error com 500. Se eu clicar aqui em 400, a mesma coisa lá, ele dá o status code de 400, bad request. Eu tentei fazer um get de status code bad request, tá vendo? Então método get, type get aqui no meu Ajax, e o retorno que ele deu foi 400. Então, olha lá, estou fazendo outro request para o 503, certo? Então, eu fiz um request via GET e ele me retornou o status code de serviço não disponível. Ou seja, meu servidor está fora do ar, entendeu? E assim vai, gente. 401. Então, tá lá, ó, fiz um GET, 401 não autorizado, unauthorized, tá? Então, o seu próprio browser consegue entender isso perfeitamente, ó. Mandei ali um com status created, agora eu vou mandar outro com status no content, tá vendo? Sem conteúdo. Então ele manda ali bonitinho, tá? Bom, acho que eu falei tudo. É muita informação. Realmente eu acho que é muita informação mesmo. Mas só tem uma forma de vocês conseguirem absorver tudo isso que eu falei para vocês. Verem uma vez esse vídeo, verem de novo, verem de novo, verem de novo. E mesmo assim, se não conseguiu entender, gente, opção aqui, ó, muito clara para vocês. Façam as aulas particulares. Então entre em contato comigo, façam as aulas particulares, aqui tem o botão comprar, vocês podem comprar aí com cartão de crédito ou da forma que vocês acharem melhor, tá? Então vocês fazendo ali, marcando comigo a aula particular, eu tenho como entrar no detalhe com vocês. Eu tenho como saber aquela parte da aula que você não entendeu, e aí você tem como destravar aí para a próxima aula, e para a próxima aula, e para a próxima aula, e assim vai, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um like lá no Torne-se um Programador, dê um like no Facebook, um like no YouTube, dê um subscribe no canal, tá? Se não gostou também, dê um dislike, fale para mim que você não gostou para que eu possa melhorar também e, por favor, deixe em comentários à vontade, porque assim eu vejo e consigo responder para vocês melhorando ou não o conteúdo. É isso aí, pessoal, até mais e até a próxima aula. Nossa, essa aula teve muita informação mesmo, hein? Aula pauleira essa. É isso aí. Mas acredito que vai ajudar muito, mas muito vocês mesmos, gente. Bom, até a próxima aula.